Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos referente a dúvidas, né, que a gente recebeu tanto pelos comentários aí do canal como pelo e-mail do canal, né? Muitas delas ligadas à questão de seleção, né? Participar de seleção aí para entrevista de emprego, né? Enfim, então a gente separou 8, né, aí que a gente achou mais interessante, e aí a gente vai fazer 8 vídeos referente a cada uma dessas perguntas. Bom, vamos lá para a primeira. Bom, vamos lá. 1 polegada e 3 milésimos, né, está aqui descrito. Né. Errei essa conversão de polegada para milímetro. Quando vi o valor, respondi 25,43 milímetros. Não tinha alternativas, era discursiva. É muito comum, né, prova de seleção, né, você ter perguntas do tipo discursiva, né, porque muitas vezes é a própria supervisão, né, encarregado, pessoal da área técnica, né, pessoal da área de engenharia que elabora ali as perguntas, né, e muitas vezes o tempo não é tão longo que eles têm ali para poder elaborar, né, então muitas vezes vai sem alternativa mesmo, né, e fica discursiva, né, inclusive muitos preferem que seja discursiva mesmo, por causa de trazer mais uma relação ali para o lado prático. Né? A gente sabe que na prática não vai ter alternativa. Né? Você vai ou vai acertar ou vai errar ali o que está se pedindo. Né? Mas a nível de correção, obviamente, fica muito mais fácil, né, quando você tem alternativa. Né? O próprio RH pode estar ali corrigindo, né? Enfim. Bom, vamos lá. Aqui no caso, aconteceu uma situação interessante. Né? Se você comparar a resposta que o colega colocou, 25,43 milímetros. Né? O objetivo era converter 1 polegada em 3 milésimos, né? Ou seja, 1 polegada inteira e 3 milésimos de polegada. Né? Então, supondo aqui o raciocínio dele, ele viu lá 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, tem os 3 milésimos ali sobrando, talvez ele tenha somado e chegou a esse valor, né? 25,4, né? Mais 0,3, né? Ou 0,03, né? Somou e deu 0,43, né? Começou com o raciocínio certo, né? Só que aí a parte final ali se equivocou um pouco, né? Por quê? Realmente aqui tem 1 polegada inteira, né? Se você for fazer por separação, né, 1 polegada inteira equivale a 25,4. Beleza. Então, essa primeira parte aí está correta, né? Aí pelo que o colega colocou. Só que a outra parte é 3 milésimos de polegada, né? Vou colocar aqui 0,003, né? 3 milésimos de polegada. O que significa? A polegada dividida em 1000 partes. Né? Ou seja, se você quer converter 3 milésimos de polegada, né, o que é que você faz? Vai pegar 25,4 e dividir por 1000. Né? Dividir por 1000. E aí entra, né, uma crítica, né, levando em consideração aí alguns aspectos, né? Muitos supervisores, né, pessoal que está ali encarregado para elaborar essas avaliações, né, acaba que na hora da avaliação não é permitido calculadora. E eu não vejo nenhum problema de não ser, da questão de não permitir. Né? É um direito, não tem problema nenhum. Só que às vezes tem alguns cálculos que, exemplo, às vezes a maioria dessas provas de seleção ali é em torno de 1 hora, 2 horas no máximo. Né? E às vezes tem algumas contas ali que as pessoas não estão bem afiadas. Né? Então, pode ser que a pessoa se confunda, né? Exemplo, 25,4 dividido por 1000, né? Você pode utilizar aquela regra ali dos zeros e tranquilo, né? Ou seja, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,0254, né? Beleza, né? Eu tenho os 3 zeros, né? Passou ali para a esquerda, tranquilo. Só que às vezes, né, tem que levar em consideração que nem todo mundo está afiado ali com aquela ação, enfim, né? Vai multiplicar, acaba ficando com muita conta ali. É uma situação que eu vejo duas situações, né? Beleza, não liberar a calculadora, mas que tenham questões, podem até ter um certo nível de complexidade, mas que não tenham muitas, né? E do outro lado, é que se você tiver uma ação muito complexa, né, já avisa ao candidato que pode levar a calculadora. A gente sabe que na prática é muito comum, né, o uso da calculadora. Enfim, né, vale essa reflexão. Então, voltando, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,02, né, 2 centésimos de milímetro ali aproximadamente. O que a gente faz com esse valor? Não são 3 milésimos que está aqui indicado? Ou seja, se aqui foi dividido por 1000, é só pegar esse valor e multiplicar por 3, né? Que aí você vai ter ali o complemento da resposta, né? Então você teria 0,0254
multiplicado por 3. Né? Então esse complemento é só somar com 25,4. 0,0254 multiplicado por 3 vai dar 0,0762. Né? Então essa aí é o valor, né, do complemento, não é a resposta final. A resposta final é somar 25,4, né, mais o 0,0762, né, que daria nesse caso 25,4762. Né? Seria esse o valor, né? A conversão correta, né? Seria exatamente esse valor, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, a gente vai fazer outros vídeos aí referente a dúvidas, né? E antes de finalizar, né, veja que mesmo a lógica que eu fiz a suposição que ele usou, mas ficou próximo o valor, né? Ficou bem próximo o valor, né? Se eu fosse professor aí se fosse corrigir aí, eu dava o meio certo, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? A gente vai estar falando aí sobre rolamento, né? E análise de montagem. É uma pergunta bem recorrente, né? Quando a gente fala sobre tolerância de ajuste, né? Eixo, furo, enfim. E a gente vai estar falando aí sobre aspectos mais ligados à prática, né? Dessa análise referente à montagem, né? A gente vai dividir em alguns vídeos, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui primeiro para o rolamento, né? Então aqui a gente tem um rolamento, a indicação de um rolamento aqui, 6810, né? Aqui pela simbologia dá para perceber que ele é um rolamento fixo de uma carreira de esferas, né? E aqui a gente tem a designação referente às dimensões, né? E aqui é onde começa a gerar dúvidas, né? E essas dúvidas elas vêm justamente da parte do ajuste. Só que o que é que a gente tem que lembrar? Que o rolamento, né, ele é um elemento industrial, né, um elemento comercializado. Né? Então, quando a gente fala do rolamento, a gente está falando do elemento base que vai ser a referência para o ajuste. A gente não vai ajustar o rolamento, a gente vai estar ajustando o mancal, vai estar ajustando o eixo, né, enfim, características, né, ligadas ali àquela montagem. Mas o elemento ele vai vir ali com uma dimensão dentro de uma faixa tolerável, obviamente, tomando como base ali o controle dimensional dele, né, a confiabilidade metrológica ali, o qual aquele elemento está ligado ali à sua fabricação. Então, exemplo aqui, as dimensões, né, para esse rolamento 6810, né, o diâmetro do furo 50 mm, né, que seria esse aqui. O diâmetro da parte externa, né, do eixo externo seria 65 mm, né, que seria esse aqui, e que tem espessura dele, que no caso é de 7 mm, né, um rolamento relativamente com uma espessura bem pequena. Né. Bom, enfim, essas são as características dimensionais aí indicadas aí pelo fabricante. Obviamente, quando você vai fazer essa análise, você tem que medir o rolamento real, né? Medir o rolamento real para saber ali de fato qual a dimensão dele. É claro que aqui a base, a referência, né? Mas como ela é um elemento industrializado, ele também tem uma tolerância de fabricação. Então vamos supor que você mediu essa parte do diâmetro externo e encontrou a seguinte medida. Né? A referência dele é 65 mm, você mediu e encontrou 64,998. Né? Mediu lá com o micrômetro externo, né? Tolerância milesimal, e encontrou esse diâmetro. Né? Ou seja, está dentro ali de uma característica de tolerância para esse elemento. Né? É muito comum essa parte externa ela vir um pouco, né, menor do que a linha de referência. Né? E se tratando ali do furo, né, exemplo, vamos supor que no caso é 50 mm, né, aqui a designação dele, então vamos supor que você fez lá a análise da medida ali do furo e encontrou 50,003. Né? Então aí colocar aí como sendo a dimensão dele. Ou seja, variou 3 milésimos. Então essa é a dimensão real, né? Realizando a medida, né? Ou seja, realizando a medição, medindo com o micrômetro externo, né? A parte do diâmetro externo, obviamente, e o furo com o micrômetro interno. Né? Então essas medidas vão ser as referências aí para a gente poder fazer essa análise, né, referente a essa interpretação de ajuste, tá bom? Então no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre as condições de ajuste. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo de metrologia, no segundo vídeo aí falando sobre essa parte de conversão, né, de milímetro para polegada.
Então vamos lá para não perder muito tempo, né? Vamos lá, 27,5, lembrando que esse é o segundo vídeo, no outro vídeo a gente explicou o contexto aí referente à conversão, né? Então o que é que a gente faz? 27,5, colocar aqui 27, aqui tem um detalhe importantíssimo. Quando o valor ele ultrapassa 1 polegada, ou ultrapassa 2 polegadas, ou seja, ultrapassa um valor inteiro, a gente faz a subtração com a equivalência de 1 polegada. Veja que esse é 27,5, né, milímetros, então a gente vai subtrair o valor de 1 polegada. Ele está nessa casa aí da polegada, de 1 polegada. 27,5 menos 25,4. Eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo isso. 27,5 menos 25,4 vai dar igual a 2,1 milímetros. Por que a gente está fazendo isso? Se a gente fizer aquele esquema de conversão que a gente viu no último vídeo, né, ele não vai ficar correto para esse caso, né? Para os casos que ultrapassam 1 polegada inteira, 2 polegadas inteiras, então a gente tem que extrair a polegada logo. Ou seja, vocês concordam comigo, isso aqui é 27,5 e a gente extraiu 1 polegada que equivale a 25,4, significa que a gente já tem aqui, né, guardado 1 polegada. Então, nesse caso aqui, se já está com 1 polegada, a gente vai só converter o valor que está passando, né, que no caso é o 2,1. Né? Então, é importante fazer isso. Então, esse caso, essa subtração, ela se aplica para esse. Esse segundo aqui é menos do que 25,4, então já faz direto. E esse aqui que é 30, tem que subtrair o 25,4. Né? Então, no caso, o 24,6 e o 8,20 você pode fazer direto. Nesses outros dois casos tem que subtrair. Então, feita a subtração, o que é que acontece? É o 2,1 que vai para aquela sequência. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Então, o que é que vai ser? 2,1 dividido por 25,4. Né? Vou colocar aqui. Dividido por 25,4. Esse resultado ele vai ser multiplicado por 128 e aqui embaixo a base 128. Então aqui 128 também. Então o primeiro passo aí, dividir 2,1 por 25,4. 2,1 dividido por 25,4 vai dar um valor, você vai ver que vai dar um valor longo, né? Vai dar uma dízima, então acho que o valor vai ficar aproximado. Bom, então o valor vai ficar esse aqui, ó, aproximado. Vou colocar só 4 casas, 0,0826. Lembrando que nem todo valor dá para converter perfeitamente, né? Então 0,0826 é o resultado da divisão de 2,1 por 25,4. Esse resultado ele vai ser multiplicado por 128, né? E ele vai ficar aqui na base 128. Beleza. O que é que acontece? Quando a gente multiplicar agora por 128, você vai ver que o valor ele vai dar aproximadamente 10,58. Né? Então, vou colocar aqui do lado também. Então, vai ficar 10,58 por 128. E aí é onde está o problema. Né? Ou seja, aqui a gente não consegue... não existe esse valor, né, dessa forma aqui. Valor decimal enquanto numerador e o valor inteiro lá, o 128 lá como denominador. Né? Ele poderia ser 11, poderia ser 10, não teria problema nenhum. Só que aí ele está dando 10,58. Por quê? Porque esse valor de 27,5 não dá para converter ele perfeitamente. O que é que a gente pode fazer? Uma aproximação. 10,58 fica mais próximo de 11. Né? Então a gente pode fazer esse arredondamento só para ter um valor próximo. Então a gente ficaria com 11 por 128. 11 por 128 não dá para simplificar. Então aqui já é o valor final dele. Né? Então se a gente for converter 27,5 para polegada, ele vai ser 1 polegada e 11,128 avos de polegada. Você, poxa, mas de onde foi que veio essa 1 polegada? Foi daquele cálculo inicial, a gente já tinha extraído a polegada. Né? E agora a gente só fez a conversão do valor que estava faltando ali de sobra. Logo, o valor, a resposta vai ser 1 polegada, 11,128 avos de polegada. Esse aqui é o valor referente à conversão. E se a gente quiser esse valor aí em polegada milesimal? 1 polegada, né? Ele vai ficar referente a 1 mesmo. Né? Vou colocar aqui só o ponto. E a gente só divide agora 11 por 128. 11 dividido por 128, ele vai dar um valor também longo. Né? Então vou colocar aqui só aproximado. Vou colocar aqui 0,85.
Só isso mesmo, as 3 primeiras casas, né, que é o valor mais próximo, né? Então, uma polegada 11,128, ele daria aproximadamente esse valor aqui em polegada milesimal. Beleza? Vamos lá para o segundo, que é o 24,6. Vamos converter 24,6 aí para polegada. 24,6, a mesma lógica, né? Vou fazer aqui rapidinho, coloca aqui embaixo. 24,6 dividido por 25,4. 25,4. O resultado vai ser multiplicado por 128. E eles vão ficar aqui na base 128 também. 24,6, né, dividido por 25,4. 24,6 dividido por 25,4 vai dar aproximadamente 0,968. Aproximadamente. Lembrando que ele não dá para converter perfeitamente aí para polegada, né? Então aqui vai dar 0,98 ou 0,968 aproximadamente, multiplicado por 128 e aqui na base 128, né? Então, fazendo essa multiplicação 0,968 por 128, a gente vai encontrar aí 123,904, né? Ou seja, não dá para ficar perfeitamente aí como uma fração, né? 123,904. Pelo menos não uma fração que dê para converter perfeitamente o valor de polegada fracionária, né? Então ele ficou dessa forma, né? Então o que é que a gente faz? A gente arredonda esse valor aqui de cima, numerador. Então o valor mais próximo aí 124, né? Então arredondando, colocando aqui em cima, esse valor ele ficaria aproximadamente 124 por 128. O que é que dá para fazer? Dá para simplificar. No outro, 27,5, quando a gente converteu, não dava para simplificar. Isso aí dá para simplificar, né? Então está 124 por 128. 124 dividido por 2 vai dar 62. Vou colocar aqui embaixo. 62. 128 dividido por 2 vai dar 64, né? Então 62 por 64 dá para simplificar ainda. 62 por 2 dá 31. 64 por 2 dá 32. Então daria 32 avos de polegada, né? Então esse aqui é o valor aproximado, convertendo 24,6 para polegada fracionária, né? Se quiser polegada milesimal, é só dividir 31, né, por 32. Vai dar aí aproximadamente 0,968, né? A nível de polegada milesimal, né? Daria 0,968, né, aproximadamente. Bom, é isso, né? A gente volta aí depois com o último vídeo convertendo 30 mm e 8,20, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!